Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e você está assistindo História com Jorge, que é o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História, tudo junto. Hoje a gente vai analisar o jogo Through the Darkest of Times, ele é da Paint Bucket Games, ele foi lançado em 2019. A premissa do game é a seguinte: você monta um grupo de resistência civil diante do avanço nazista na Alemanha, a partir de 33, quando Hitler se torna chanceler. A descrição do jogo no site dá um resumo muito bom, vamos dar uma olhadinha aí, abre aspas. Through the Darkest of Times, ou Através do Mais Sombrio dos Tempos, é um jogo de resistência histórica, focado em transmitir a atmosfera sombria do período e os desafios de gente comum vivendo no Terceiro Reich. Por questões de precisão histórica, o seu grupo de rebeldes não vai mudar os resultados da guerra e nem mesmo prevenir as atrocidades nazistas, mas você poderá fazer tudo o que estiver em seu alcance para salvar tantas vidas quanto for possível e se opor ao sistema fascista onde for possível. Fecha aspas. Nesses nossos tempos estranhos de autoritarismo, notícias falsas, discursos exacerbados e recrudescimento do fascismo, convém a gente se proteger com aquilo que eu acho que é a ferramenta assim, principal das ciências sociais, que é a capacidade de pensamento crítico. Para isso, a gente vai fazer um estudo de caso sobre o tipo alemão de fascismo, que é o nazismo, e como as características principais dele estão retratadas pelo game que a gente escolheu. Nessa primeira parte, a gente vai ver as primeiras 4 de 7 características e no próximo vídeo a gente fecha com as restantes. Então, vamos fazer o de sempre? Aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiu aula de história, galera. Falou! Gente, vamos dar uma olhada geral nas características do fascismo. Eu vou deixar cada uma delas escrita aí na tela, enquanto eu explico com as imagens do game e outras coisas para ilustrar e complementar, beleza? Então vamos lá. A primeira delas é a rejeição ao liberalismo e ao socialismo. Os fascismos de modelo europeu, sejam eles a versão italiana, alemã ou espanhola, possuem uma ligação muito íntima com a crise financeira de 29. Isso ajuda a gente a entender o descrédito que eles possuem em relação ao liberalismo econômico e o motivo pelo qual eles adotam um Estado altamente interventor na economia. Cabe uma ressalva aí, já que Estado interventor é a marca de praticamente todos os governos, incluindo os democráticos após 1929. Talvez o melhor exemplo disso seja o New Deal com o Roosevelt. O espírito da época, especialmente na Europa, era de que era necessário um grande homem para tomar controle da situação e salvar o país. Na prática, isso significou o Enabling Act do Hitler, quando ele passa a governar sem depender do parlamento. Outro ponto a discutir brevemente é o temor diante do socialismo e da Revolução Russa, já que em 1917 a Guerra Civil ainda eram memórias recentes. Na Alemanha e na Itália, as organizações sindicais vão ser dissolvidas ou engolidas pelo Estado, e os partidos comunistas vão ser postos fora da lei. Isso me lembra o sindicalismo pelego do nosso Getúlio Vargas, mas vamos aí sem perder o foco, vai. Especificamente na Alemanha, a gente vai ter caça aos comunistas em eventos como a queima de livros e a culpa pelo incêndio do parlamento em 33. Ao invés de usarem uma estrela amarela bordada na roupa, como seria o caso dos judeus, os comunistas, socialistas, líderes sindicais, social-democratas e liberais tinham que usar um triângulo vermelho apontando para baixo. Esse era o símbolo de todos os dissidentes políticos. Caso fossem judeus, um triângulo amarelo na direção invertida tinha que ficar por baixo do vermelho. A segunda característica é a força das armas. No caso específico desse game, escolhi aquela cena do negacionismo diante do avanço soviético e a crença inabalável no poder alemão e na guerra relâmpago, a Blitzkrieg.
De forma geral, na Alemanha desse período a gente vai ter a ideia das novas e maravilhosas armas tecnologicamente avançadas criadas pelo exército, como os mísseis para o bombardeio em Londres, o avião Messerschmitt ME-262 com motor a jato e assim por diante. Isso me lembra lá o Sniper Elite 4 e aquele papo das armas maravilhosas e tudo mais. O ponto aqui, galera, é que a ideia da força das armas é uma das características centrais do fascismo. Um regime que vive em guerra ou que vive em conflito o tempo todo vai se militarizar. E isso nos leva ao ponto 3, a ideologia de guerra. Por quê? Para além do belicismo, a gente tem que lembrar que para sobreviver, esse tipo de governo precisa da caça e da denúncia constante dos inimigos. O fascismo só se sustenta com a crise, com o medo dos inimigos reais ou às vezes dos imaginários também. O ponto 4 é o carisma e a personalidade do líder. Eu já falei um monte sobre isso nos vídeos sobre propaganda, então eu vou tentar encurtar ao máximo aqui. Nesse ponto, gente, a coisa mais importante a discutir é o culto à personalidade, com os discursos públicos e privados que transformam o líder em um ser praticamente divino. Tem também o uso intenso de propaganda e a criação de um círculo de mídia que busca mostrar sempre só o lado favorável, porque, obviamente, o fascismo não admite crítica, o contraditório ou a liberdade de imprensa. Por exemplo, no aniversário de 50 anos do Hitler, em 1939, a gente tem uma procissão iluminada com tochas durante a noite, um desfile com 50 limusines brancas, mais um desfile militar de 5 horas, com cerca de 60 mil soldados e 20 mil convidados. O Mein Kampf recebe, por exemplo, uma edição comemorativa, e vão ser produzidos filmes de propaganda que vão ser exibidos nos cinemas nas manhãs de sábado para as crianças. Bom, galera, para a gente fechar, convém lembrar que tudo isso que eu falei tem aplicação muito evidente não somente no caso alemão, como nos outros modelos de fascismo. Eu vou ter versões, por exemplo, na Itália, na Espanha, em Portugal e no Japão. Eu não posso deixar de fora também os fascismos ligados à União Soviética, e as suas filhas, que são as ditaduras asiáticas, que nascem no fim do do colonialismo, agora sim, europeu, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu também tenho recrudescimentos, ou seja, reaparecimento com sintomas mais fortes e preocupantes das características centrais do fascismo em pleno século XXI, até mesmo em regimes tradicionalmente democráticos. Tem, é claro, um ponto que eu deixei praticamente de fora. Certamente mais do que nos outros modelos de fascismo, a versão alemã tratou com muita força de questões étnicas. É claro que eu estou falando aqui de Holocausto. E convém lembrar, gente, ele não inclui só a perseguição e o extermínio dos judeus, mas também a série de dispositivos legais e culturais que permitiram que isso acontecesse, que isso virasse política pública, política de Estado, né? Esse é um tema que é abordado pelo game, mas que eu sinto que precisa ser tratado com respeito, com seriedade, com o detimento que ele merece. Então eu preferi deixar de fora por enquanto para abordar esse assunto num vídeo futuro, beleza? Bom, então para o episódio de hoje era isso, e eu vou ficando por aqui. Se você tem outras sugestões de games de qualquer período histórico, escreve aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Lembra aí, por favor, de curtir, compartilhar e deixar feedback para esse vídeo, belezinha? Abraços virtuais e com distanciamento social para todo mundo. Se cuidem aí, lavem as suas mãos, fiquem em casa se possível e racha de estudar, galera. Falou!